Fala pessoal da Solar TV, mais um vídeo começando aqui. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Tony Lamenha. Seja bem-vindo, Tony, tudo bem? Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês para apresentar um pouquinho do setor solar e também apresentar um pouquinho da nossa companhia Axial Tracker. Então hoje a gente vai falar sobre tracker, né? Então, junto com um dos principais fornecedores dessa tecnologia, que é a Axial. Bom, seja bem-vindo novamente e tem muito bate-papo legal que a gente pode trazer aqui para os integradores, para os EPCs, para o cliente final que está construindo uma usina. E a primeira pergunta que eu vou te fazer fala um pouquinho hoje da companhia, da Axial. Onde que ela está presente, como que é a participação dela no Brasil? Fala um pouquinho para a gente. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. A Axial é uma empresa espanhola, tá, que está situada em Valência, trabalhando hoje basicamente em 24 países no mundo, hoje com estrutura bacana em vários países, aqui no Brasil principalmente. Tá? E nós estamos ali na Europa hoje como os principais líderes, tanto de estrutura fixa, como também do tracker. Tá? A Axial é uma empresa que já existe há basicamente um pouco mais de 10 anos, começou desde o início ali com os principais fornecedores do mundo, e hoje está entre os maiores players do setor no mundo, está entre os 10 maiores do setor. Então, hoje nós temos mais de 5 gigas conectados no mundo, e aqui no Brasil nós estamos já começando a operação com vários projetos, tanto para o setor de GD, como também para o setor de GC. Bom, legal. Então, quer dizer, vocês têm bom conhecimento sobre o mercado mundial, tem um lastro aí de projetos instalados, é uma empresa que realmente detém a tecnologia sobre traqueamento. Quando a gente fala de traqueamento, eu queria entender, Tony, a partir de que ponto começa a ficar interessante uma usina ser traqueada? Hoje nós trabalhamos em várias modalidades de usina. Tá? Hoje tem clientes que estão trabalhando com projetos GD, são aqueles projetos abaixo de 6 megas, tá? E tem os projetos acima de 6 megas de geração centralizada, 100 megas, 200, 300. Hoje, para ser basicamente viável economicamente, tá? A gente está falando que há já muitas usinas que estão tecnicamente aptas para ter tracker a partir de 1 mega, dependendo da localização, dependendo também da topografia do projeto. Então, a grande maioria dos projetos hoje de geração distribuída hoje estão trabalhando diretamente com tracker. Ademais do quantitativo de geração que o tracker hoje tem trazido para essas plantas, a tecnologia também chama a atenção dos investidores para o mercado. Então, você tem um tracker hoje que pode ter até 25 anos de garantia estrutural, que obviamente para grandes investidores isso chama bastante atenção e dá muita segurança na operação financeira dos mesmos. Legal. Quando a gente fala em segurança, o investidor pôr na ponta do lápis para fazer um investimento em uma opção, uma usina com tracker, são vários benefícios, né, que eu vejo. Eu queria ver se isso confere. Primeiro, a questão da metragem. Quando a gente trabalha com tracker, eu posso trabalhar numa metragem menor, por conta que eu vou usar menos módulos numa planta. E outra é a questão também da produtividade de energia. Eu vou produzir muito mais energia ao longo do tempo de vida dessa usina que se tivesse módulos fixos, correto? Isso, correto. Você tem alguns modelos de track, você tem um track monofila, tá? Que é um track basicamente controlado uma fileira por um motor, e tem um track bifila. A Axial trabalha com as duas estruturas. O track bifila são duas estruturas interligadas, sendo geridas por um só motor, por assim falar. Tá? O benefício do track é exatamente esse. Você tem um quantitativo menor de espaçamento para uma geração muito maior. Por que uma geração muito maior? Você tem um giro, tá, com um tracker que ele vai acompanhar através de um algoritmo inteligente a melhor rentabilidade do sol. Ou seja, a melhor radiação vai estar acompanhando e vai gerar em torno a 28% a mais do que uma estrutura fixa parada em solo. Então, hoje, projetos com tracker são, hoje no Brasil, uma grande realidade. A gente pode até falar 90% a 85% dos projetos hoje nacional são feitos hoje com tracker. Quer dizer, 28% é um número bem significativo, né? E a gente pode dizer que ele auto se paga ao longo do tempo, correto? Exatamente, auto se paga ao longo do tempo. É uma tecnologia que não tem uma manutenção, é apenas uma manutenção preventiva. Tá? Então, a gente vai ter basicamente todo o controle dos trackers operacional, desde o nosso time aqui no Brasil, o nosso time da Espanha, vai estar fazendo
toda a pesquisa para que os trackers não possam ter nenhum tipo de sinistro ou algum tipo de parada. Então, são equipamentos bastante seguros e, ademais, também vai trazer essa geração se pagando antecipadamente todo o investimento do investidor. Que legal. Então, vocês detêm essas tecnologias, dois tipos de tracker, né? E quando a gente fala você falou agora em manutenção. Quando a gente fala em manutenção e operação de uma usina com tracker, o que muda na implantação dessa usina? Você tem que preparar a questão da alimentação por energia para essas fileiras de tracker, o consumo de energia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que muda no planejamento da usina. Claro, geralmente as usinas que nós planejamos, os nossos clientes pedem, ela vem com layout, tá? Para nós, obviamente, em conjunto com a engenharia do cliente, fazemos a aprovação. Esse layout nós determinamos que tipo de tracker nós vamos, a princípio, utilizar. Geralmente, esse tipo de tracker ele tem que ter uma segurança muito boa em relação ao vento. A principal preocupação dos fabricantes de tracker é o vento. A Axial, ela tem hoje mais de 5 gigas e não há nenhum sinistro, nenhuma planta no mundo relacionada ao vento, ou seja, derrubada de tracker, ou seja, arranque de tracker, não há. Por quê? Nós pegamos desde a nossa engenharia toda a área, tá, delimitada para o tracker e colocamos todas as partes externas do tracker com reforço. Nós chamamos de tracker exteriores. Aqueles trackers são trabalhados, tá, desde a sua base de estrutura de ferro para receber velocidade de vento que podem chegar a 50 metros por segundo. Tá? Então, nós trabalhamos primeiramente a questão da implantação da usina relacionada à velocidade do vento e depois, obviamente, relacionada ao solo. A profundidade que as estacas vão, que tipo de painel nós vamos trabalhar, se é um de 440, se é um de 650, muda drasticamente a engenharia do tracker, mas para isso nós temos que passar uma segurança muito boa para os nossos clientes. Então, cada projeto é singular, cada projeto há que ter um estudo único e um estudo muito seguro para que os clientes possam estar assistidos tecnicamente e, obviamente, assistidos pelas nossas garantias, que podem chegar, mais uma vez, falando, a 25 anos. Isso é muito positivo, pessoal. Quando uma empresa se propõe a fazer a vender uma solução como essa no mercado e ela é reconhecida mundialmente e não tem sinistros, né? Porque desde que o profissional o engenheiro respeite ali o datasheet, as especificações de instalação, você está me dizendo que isso é extremamente positivo uma empresa como a Axel trabalhar hoje oferecendo tracker no mundo, porque a gente sabe que não é qualquer empresa que oferece bons equipamentos hoje no mercado e a gente tem que, sim, mostrar aqui as empresas confiáveis. Quando a gente fala em módulos de maior potência, a gente sabe que o mercado acompanha a evolução dos módulos, né? E a gente vê que existe uma conversa no mercado da questão da torção dos módulos. Isso acontece, você já ouviu falar sobre isso em relacionado ao tamanho do módulo e o sistema de traqueamento. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Hoje nós temos módulos que podem chegar a 2 metros de comprimento. Tá? Tem que ter uma engenharia muito boa para fazer esse tipo de análise para que nós não tenhamos problemas relacionados aos módulos. Então, geralmente, nós fazemos análise desde a questão do tracker e o que nós chamamos das teças, que são os apoios que vão estar atrás do módulo para suportar a pressão, tanto a pressão dinâmica do módulo, tá, pelo tamanho, como também a pressão, obviamente, do vento que vai chegar na vela do módulo. Então, nós fazemos todo esse estudo. Há riscos? Sim, há riscos, mas até o momento nós não tivemos nenhum tipo de problema, porque os módulos também estão melhorando as suas tecnologias em conjunto com o tracker, obviamente se adequando a isso. O que nós hoje percebemos no mercado brasileiro é que a grande maioria dos nossos concorrentes e dos nossos clientes estão optando geralmente para um tracker que nós chamamos um painel em vertical, ou seja, um módulo que você coloca na posição em vertical, que ele vai ter menos impacto do vento, não 2 em vertical, que aí pode, obviamente, ocasionar um problema de torção, pode ocasionar um problema de arranque. Então, não que seja uma tecnologia fora, tá? Nós temos essa tecnologia também, mas aí nós temos que fazer um estudo mais concreto, um estudo de muita mais segurança, para que o cliente possa, obviamente, ter todo o apoio técnico da nossa engenharia. A segurança da instalação e o local que vai ser instalado, né? Porque a gente sabe que a variação Exatamente. climática é muito, muito importante levar nesses estudos.
Muito legal, Tony, esse bate-papo aqui na Solar TV, e a gente fala quando a gente fala de usinas centralizadas, eu sei que você atua nos dois mercados, tanto na GD como na GC. Perfeito. Hoje, o que você tem observado em geração centralizada? Os clientes têm optado por fazer todo o traqueamento do parque inteiro ou parcialmente? Como que é essa composição? Mudou muito, viu, Ricardo? Quando nós começamos no mercado brasileiro, isso basicamente há 7 anos atrás, começou-se a história de implantação de tracker. As grandes plantas de geração no Brasil eram de 30 megas. Então, as pessoas ficavam abismadas. Nossa, 30 mega é uma coisa muito grande, porque na Europa, naquela época, as empresas estavam brigando para tentar pegar 5, 10 megas. E quando o Brasil começou-se a falar de 30 megas, todo mundo ficou abismado. 30 megas, nossa, 30 megas. E aí começou-se 30 megas, depois começou-se 60, depois 100, depois 300, 500, 700. E o Brasil hoje realmente está trabalhando com plantas de geração centralizada de tamanhos hoje muito importantes a nível internacional. Tá? Nós estamos falando que hoje quase 100% é com tracker das empresas que estão investindo em geração centralizada. Por quê? Porque o tracker tem essa geração, você obviamente está trabalhando com a venda de energia. O que você faz? Você pega um equipamento que vai gerar e vai rentabilizar muito mais a tua planta. Exatamente. Então, a grande maioria tem sido com tracker, obviamente há as exceções que têm sido feitas com fixa, não apenas pela questão de precificação, mas também pela questão técnica. Algumas áreas não são tão boas para colocar tracker, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Você vai colocar uma planta de geração centralizada, nós estamos falando de ventos de 50 a 55 metros por segundo. O preço do tracker pode subir e pode sair um pouco do capex do cliente. Então, o cliente opta algumas vezes por estrutura fixa, mas na grande maioria das vezes tem sido o tracker, pela segurança e também pela rentabilidade no retorno da geração da energia. Que legal. Quer dizer, né, Tony, cada caso é um caso, tem que ser analisado com muito cuidado pelos dois lados. Para quem está fazendo a implantação da usina, por vocês, então isso é uma parceria mesmo de sucesso para que essa usina performance com muito mais energia por o tempo de vida dessa usina. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse hoje como que a gente consegue comprar hoje, fazer negócio com a Axian? A Axian ela veio para o Brasil hoje com a ideia de se tornar líder no mercado. Então, nós temos hoje uma estrutura, escritórios aqui em São Paulo, temos fábrica hoje na Bahia, em Camaçari, e a Axian hoje está trabalhando arduamente para atender o cliente desde o início da obra, ou seja, desde o início da engenharia à venda final. Então, não adianta a gente chegar simplesmente para o cliente falar que temos o melhor tracker e apresentar o melhor preço e vender um produto que o cliente não tenha suporte. Então, a Axian tem um time hoje que está dando suporte para esses clientes aqui no Brasil e, obviamente, desde o início até o final da venda, a Axian tem trabalhado a precificação. Então, o cliente fala, Tony, eu tenho hoje um módulo X, então vamos trabalhar com esse módulo para que nós possamos precificar de uma maneira melhor para que entre dentro do CAPEX de vocês. Então, é muito fácil. Entre em contato conosco, através de mim, através do Davis, que faz parte do nosso time de desenvolvimento. Hoje é uma equipe boa no nosso escritório que vai atender todos os clientes, mas a ideia, obviamente, é a Axian ir até o cliente, seja no Nordeste, seja em qualquer parte do país, nós vamos até o cliente, apresentar a solução, apresentar a companhia e, obviamente, dar a segurança necessária para que o cliente possa trabalhar hoje com um dos maiores fornecedores de tracker do mundo, que é a Axian. Tá aí, pessoal. Então, hoje eu conversei com o Tony Lamenha, responsável aqui da Axian no Brasil, e todo o seu time aqui prontamente com o escritório em São Paulo para atender vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma pergunta para mandar para o time da Axian, é só você fazer na descrição desse vídeo aqui, tá ok? Tony, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Quero te convidar aqui mais vezes, porta aberta aqui para a gente falar um pouco mais sobre a tecnologia de traqueamento, que a gente sabe que se a gente pegar um histórico, quanto mais conhecimento o mercado tem, mais fácil ele vai compreender a necessidade de colocar um tracker em uma planta solar. Então, é isso que a gente quer trazer aqui. Obrigado pela sua participação hoje aqui na Solar TV e sinta-se convidado para um próximo bate-papo. Eu que agradeço, Ricardo. Um abraço a todos. Ficamos desde já à disposição. Forte abraço. Até!